Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, Tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Rese Color acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você, sempre. Você sabia que na Decora encontra a qualidade Altenburg? Travesseiros, jogos de cama, protetores de colchão, cobertores e colchas. Renove seus itens de cama posta na Decora. Qualidade para suas noites de sono. Começam com um ambiente confortável. Decora, casa e afeto. Na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Tá na Imembuí? Tá na tua onda. 20h38. 23 graus. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. Estamos de volta aqui na programação do Empreender com Sucesso com a Tinks Tintas. Pensou tinta, pintou com Tinks na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 785. Construtora Jobim, Cristo Rei, Centenário Residência School, os melhores investimentos imobiliários. Decora, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Decora na Heitor da Graça Fernandes, número 500 em Camobi. Universidade Católica Franciscana para um novo tempo no mundo do trabalho nas relações profissionais. Ângelus Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso 1519, você acabou de ouvir o texto aí, pioneira em planos de assistência funerária. Pampeiro Volkswagen, agosto, 20 de agosto, 63 anos da Pampeiro, 70 anos da Volkswagen no Brasil. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365, tem sempre promoções imbatíveis. Colégio Fátima, Educação e Humanização. E Purifique Santa Maria, água purificada. Consulte a equipe de Lia Anual em 2 endereços, na Floriano e em Camobi. Aqui na Floriano, no antigo restaurante Augusto, e em Camobi, na Avenida Prefeito Ber. Brita Pinhal, agora em setembro, 50 anos, soluções em obras e infraestrutura de pequeno a grande porte. Cislimpa, sistemas de limpeza. Colégio Marco Polo, Serluz, aqui conosco a equipe da Serluz, nossas raízes. Acabamos de acompanhar aí o programa com a Luciana Paula Camilotti, com o Rodrigo Silva Jardim, convidado especial. E Saúde Protege, Medicina do Trabalho por Completo, Policlínica, Pronto Atendimento e Centro de Diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. Trago inicialmente já um abraço da Lisete Frales para todos vocês também, principalmente para o senhor aí, seu Lisandro, né? Ela disse que o senhor se saiu muito bem
no último programa, só que ficou aqui, né, nesse lado aqui, não foi? Aí a primeira mudança que nós fizemos tática hoje com a equipe técnica de produção aqui, bota o homem lá no meio na centralidade do ângulo aí, ó. Boa noite, bem-vindos. Satisfação, seu Lisandro. Arquiteto Lisandro Bus. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Membuí e neste programa da Lisete aí, Friedrich Empreender com Sucessos, onde trouxemos aqui um quadro que é o Revolução do Aço. Revolução do Aço. Viu? Mais uma vez estamos aí e vamos colocar mais algumas curiosidades aí com relação ao aço. Eu gostei muito ferro. do programa lá. Na semana passada aí que trouxeram a origem do aço, né? E essa contribuição que o aço tem dado significativa aqui para na a construção humanidade. civil de Santa Maria, né? Então quem que está conosco hoje aqui? Vamos apresentar aqui o pessoal. Hoje também temos aqui, como faz parte assim do nosso grupo, que é o Douglas aqui, que vai estar, sempre que possível, vai estar presente aqui, assim como o Carlos Augusto e o Bernardo, que estava semana passada. E temos hoje aqui um colega de trabalho e nosso engenheiro mecânico, Thiago, onde o quanto contribui lá para o desenvolvimento das nossas estruturas metálicas, junto com o nosso grupo técnico lá, de engenheiros civil também, como a Helena e a Andressa, mais arquiteto Douglas aqui também, né? O Thiago O Denilson Albrin. também, o nosso engenheiro civil, Denilson, que tem contribuído muito lá também com os seus programas e cálculos lá, dedicado, como todos lá dentro da empresa. Não podemos deixar ninguém de fora, né? Isso aí. A dedicação lá do pessoal é de muita dedicação mesmo, e só temos a agradecer a Deus pelo grupo que temos lá. Vamos isso é dar muito importante. a palavra aqui ao nosso engenheiro Thiago aqui, para ele falar um pouquinho também. Vamos começar com o Thiago então. Thiago Albrin, engenheiro Thiago, Isso. boa noite. Boa noite, boa noite. Chegou a todos os primeiro aí, ouvintes. sabia? Chegou Sim, primeiro. ele estava ansioso. Ali, tudo bem, Thiago? Tudo tranquilo. Tudo Que bem. bom ter aí. Não, É uma boa verdade noite que a todos. lidar com aço é duro, é difícil. Muitas vezes não é muito fácil, não. Como o aço não é fácil de conformar ele, né? Mas tem as maneiras, né? Melhor, sempre que faz com que ele se ajeite e ganhe forma como precisa, né? Muitas vezes. Isso com certeza. Muito bom. Aqui conosco está o Thiago. O Thiago Albrin e o Douglas. Isso aí. Tudo bem, Douglas? Tudo bem. Deixa eu só aqui para cima aqui. Aí, Douglas. Agora sim. Engenheiro, noite, tudo arquiteto bem? Douglas, é isso? Quase arquiteto. Quase arquiteto? Por Quase que quase arquiteto. arquiteto? Tem mais um semestre pela frente ainda. Douglas Padilha Maidana. Isto aí. Aqui, ó, controlador de produção da área de engenharia e arquitetura da Ser Luz Metalúrgica. Exatamente. Eu Rapaz, que ajudo... oportunidade para tua vida. Tu é quase arquiteto e já está no meio da efervescência Exatamente. toda da coisa. É uma oportunidade aí que surgiu trabalhando com o Lisandro, né? Mas que maravilha, rapaz. Ele já me Que colocou na bênção de engenharia. Deus aí tu ter. Porque sabe que o desafio para quem se forma, não é isso, engenheiro? É ir para o mercado, cara. Bom, Exato. tirou lá, fez a festa da formatura. Bom, agora segunda-feira é dia de eu ir procurar. Nem sempre a gente consegue se formar e ir para a área que Isso, pretendia, tem que sair, né? tem que bater. E você já está no batente antes da formatura, está na área, está Exatamente. mexendo com a coisa. Olha aí, ó. Controlador de produção da área de engenharia e arquitetura da Ser Luz Metalúrgica. Que lugar você está? Parabéns. Então vamos falando sobre isso. Vamos começar conversando aí, vai. Com vocês, tá bem? Tinha aqui uma previsão do Bernardo Pisani, também o diretor da Ser Steel. Isso. É? Não está aqui o Bernardo Pisani conosco. Um abraço. Deve estar na sintonia. E o Carlos Augusto Nascimento Bus, que esteve na semana passada. Esteve também. Ali, diretor da Lift Service, Sim. que é a empresa que mais cresce dentro da Ser Luz. Isso. A Lift ali nessa questão. Então, seu Lisandro, vamos conduzir a conversa com o pessoal e falando sobre o aço, essa evolução do aço. Vamos passar para o Douglas aqui, falar um pouco aqui. Sim. Ele está preparado e afiado hoje com as curiosidades do aço. Manda, Isso. Douglas, por favor. Bom, o aço, né? A gente
sabe que ele está presente em vários setores hoje, né? Ele faz parte de tudo, né? No nosso dia a dia. É difícil a gente encontrar uma indústria que não trabalhe com aço, né? Isso é praticamente impossível de encontrar. Eu fiquei pensando e não encontrei nenhuma, por exemplo, né? Porque se tu... Uma indústria pode ser de gêneros alimentícios, vai ter o aço nas suas máquinas, vai ter o aço na sua estrutura, vai ter... Então o aço vai estar presente, como telha, porta, às vezes vão ser materiais que se agregam ao aço, né, Thiago? Temos várias situações, né? Várias situações, com certeza. Dentro vamos dizer, de toda a linha de produção, de qualquer produto, né? Sim. Sempre o aço se encontra, né? Ele está ligado ao nosso transporte, ele está ligado aos nossos deslocamentos, né? Principalmente até em edificações, né? Ele está ligado ao nosso deslocamento vertical, com elevadores, com escadas, né? Ele é ligado à nossa segurança, principalmente. Sabe que quando o empresário Lisandro propôs na semana passada o debate do aço, eu e a Elisete ficamos pensando, digo, mas que interessante, né, essa questão tão complexo assim, falar sobre o aço. O que vai se falar sobre o aço, o histórico do aço? E aí eu acompanhei o programa, e agora vocês já começam falando sobre isso, o quanto isso é necessário e importante falar, né? Mas a gente não tenta imaginar uma coisa tão simples da nossa vida, do cotidiano, de qualquer escritório. Aí tu pensa assim, mas é necessário. Tu tem algumas folhas para juntar, tu usa o quê? Isso aí. Tu usa um clips ou tu usa um grampeador. O material, tá ali. O aço tá ali no grampinho do grampeia com o grampeador. Às vezes um grampeador pode ser todo de plástico, mas o grampo não vai poder ser de plástico, né? Sim. Então tu pega essas coisas tão simples que a gente tem assim, e é do nosso cotidiano, um grampo de papel. E é o aço. E a amabilidade, né, Thiago? Aí conformar um grampo, coisa simples, né? É simples. Nós estávamos lendo, de novo com a Elisete, estávamos até para a questão do programa, a fábrica Gerdau, que hoje é uma referência mundial em siderurgia do aço, começa com fábrica de prego. Mas eu ia justamente falar sobre isso. É mesmo? Porque o que acontece? Mas o aço é tão assim, ó, no mundo, ele é um material tão dinâmico e ao mesmo tempo também é barato, comparado a outros tipos de materiais. Por isso que ele se difunde muita coisa. Aí a gente faz assim, até o cara juntando ali sucata, a gente brinca muito lá, ó, o pessoal vai recolher sucata aqui na empresa, vai virar tudo prego. Então a gente fala, daí tu pega e junta ali, ó, virou prego, vai virar prego, né? Porque é tão comum tu usar o prego numa edificação. É um prego, é aço. E sem aquele prego, tu não vai conseguir prender muitas coisas. E é uma coisa tão simples, ao mesmo tempo, como um clipe de papel, ou um grampo de um grampeador, tu vai ter o prego também prendendo algumas coisas. Mas ao mesmo tempo também tu constrói estruturas imensas com aço. Como um navio que até meados da Primeira Guerra Mundial eram feitos de madeira. Uhum. Certo, é importante essa E aí a gente vem começar a revolução da indústria, e aí tu começa a ter aqueles... Aí a guerra faz evoluir, faz revolucionar. Aí tu começa a ter histórias de navios sendo fabricados em aço, encouraçados, e aí tu vai evoluindo cada vez mais, né? Então tu pensa assim, um simples prego que vem lá da pré-história praticamente, né? Que usou, e o prego era utilizado para pegar e fazer os navios de madeira, onde era encaixado madeira, mas muitas vezes estava lá o prego cravado em algum lugar para juntar lá, ou um cravo nas ferrovias, fazendo trilho para os trens. Então a gente vê o quanto ele está envolvido no nosso cotidiano, né? Uhum. O aço inox é o mesmo que tu vai pegar hoje, tu pensa assim, tu nem tá dando por conta, tu tá colocando um aço na sua boca para se alimentar. O quanto ele está envolvido na nossa vida. Quanto o aço faz parte de cada momento da nossa vida. E se tu bobear, é difícil alguém não trazer um aço no corpo, às vezes. Ao ponto de você pegar e chegar para fazer uma coisa. Não pode ter nada de metal, né? O aço está envolvido. Botão nas tuas calças, no botão, daqui a pouco no heliós do tênis, do sapato, né?
ou uma lâmina que está dentro do sapato para conformar a estrutura da sola. Então tu imagina quanto que tu está envolvido com o aço. E a gente não se dá por conta que o aço é tão importante para nós hoje na nossa vida quanto muitas outras coisas. E sem ele, praticamente muitas coisas que a gente conhece não teríamos. Ainda na questão da Gerdau, eles evoluem do prego para a siderurgia e sempre com a importação do aço. E o problema que eles têm lá no começo, Eliezer, com o aço é que ele é limpar o aço, tirar a ferrugem do aço que chega da viagem, né? Que vem de navio, vem tudo mais para eles fazerem a fabricação. É uma história riquíssima, que hoje todo mundo olha já o projeto feito e não se dá conta o que foi o nascimento lá atrás, né? Essa transformação. E aí o aço ele tem muita situação assim de retirar as impurezas dele, porque o ferro, na verdade, ele não é puro, e daí tu vai tratar dele, né? Vai tirar as impurezas. Então ele vai no fogo, vai batendo, assim como o ouro, tu prova ele cada vez no fogo, batendo e batendo. O ferro também tem impureza, tu precisa trabalhar, misturar materiais para que ele retire a impureza dele. O Thiago pode falar um pouco mais sobre isso. O aço, inclusive, é um material que tu pode reciclar ele muitas vezes, né? Tu consegue um aproveitamento 100% dele na reciclagem. O prego hoje, ocupou, retirou, né? Vamos dizer, ali da construção, muitas vezes, vai para reciclar, derrete e vira novamente um prego, ou até pode depois virar um clips, né? Então, ou de repente vira um navio, né, Thiago? Um navio, né? Então, o aço tem essa praticidade. Bom, para você que está estudando, a gente não trabalha com isso, né? Com essa questão do reaproveitamento, da reciclagem de materiais, né? Nós perdemos muito material, né? Hoje se tenta, né, ter esse maior reaproveitamento. Muitas vezes, principalmente que nem no Brasil, que é um país muito grande, grandes distâncias, então aquele material que vai, vamos dizer, mais aos extremos do país, não consegue muitas vezes depois retornar para fazer a reciclagem, né? Acaba se perdendo muito material muitas vezes nessa questão. É a chamada logística reversa, não é esse o nome? Aí. Fazer com que o produto volte para... mas é como o Thiago falou, às vezes tu manda um material para uma máquina, por exemplo, por isso que a gente vê às vezes aqueles cemitérios de máquinas pesadas em certo lugar e que não compensa nem retirar de lá, porque o custo para retirar aquele material de lá para trazer para uma reciclagem é muito alto. Certo. Porque está muito longe do setor onde que vai fazer a reciclagem. Então tu vai para um país que nem o nosso, que é continental, a siderúrgica nossa, elas estão voltadas na região ali de São Paulo, que Rio de Janeiro, Volta Redonda, e aqui no Rio Grande do Sul, com a Gerdau, e tem alguma coisa em Minas Gerais. A gente não tem mais siderúrgica. Elas estão aí. E quem é que recicla esse material? Justamente elas. Então, se tu colocar lá num fundão no Mato Grosso, ou lá pro Acre, ou lá pro Amazonas, provavelmente vão apodrecer lá no coisa e não vai ser retirado de lá. Porque o custo para retirar não compensa. Então, essas coisas acontecem de acabar se perdendo, né? Por causa das extensões continentais. Mas eles foram para lá porque tinha um motivo para ir, mas depois retornar, não retornam mais, né? Antes de retomar na construção civil com aço, a Volkswagen revolucionou a indústria automobilística a partir da tecnologia do aço. Ela tinha para cada um dos seus modelos uma estrutura de aço, né? O chassi. E ela hoje trabalha com uma estrutura básica de chassi, né? Que compõe, varia os modelos, mas aquela estrutura de chassi é a mesma. Então, independe, vamos dizer, Nivus, T-Cross, mais modelos estão aí com a mesma extensão. Ele varia para maior ou para menor no chassi que tem ali. Mas essa estrutura de aço, a base, a plataforma, MBQ, se eu não me engano o nome, né, do aço é a mesma. Eles estruturaram de tal maneira as fábricas que utilizam essa estrutura, que é uma maneira de otimizar o uso do aço e os seus produtos. Isso daí está dentro da arquitetura, a gente conhece muito, ele trabalha acima da equação áurea. Quando tu trabalha a partir de algo que ele se projeta e se movimenta e segue mesma linha de ação, desde a sua concepção, fazendo
ele vai formando várias situações a partir de um modelo base. Sim, modelo base. Então, isso está baseado em cima da equação áurea de Free-Moratti. Provavelmente, dentro da linha da Volkswagen, deve ter a equação de Free-Moratti. Tá? E isso é algo que é bem mais profundo, a gente pode até trazer outras situações. Mas eles ganham, assim. o resumo é que ganha produtividade, Mas isso, né? isso Ganha tempo de produção. Isso justifica por que saiu o Up, que era um campeão de eventos, um carro pequenininho, por quê? Porque ele tinha uma estrutura só para ele. Só para ele. Era caro demais. Então, ó, tira o Up, mas tirar o carro que vende bem. Mas é por questão, como você está dizendo, tem todo um conceito que não cabe assim nessa análise fácil aqui, né? Essa observação rápida aqui. Mas é por causa daquela estrutura de plataforma na qual os outros vão ser assentados nessa questão. E daí é a equação áurea. Tu pode partir de algo, que a equação áurea, se a gente for começar, precisava até explanar isso, não consigo assim fazer, mas ela é muitas coisas hoje que são seriadas. Baseado, o seriado não quer dizer que seja uma coisa repetida a outra, né? Mas sim baseado por uma série de ações que tu coloca para que se forme algo, ou várias coisas a partir dela. Então isso é Free-Moratti, baseado em cima da equação áurea. Tá? E isso até o ser humano, se tu fizer uma análise sobre o corpo humano, baseado, o ser humano são todos eles, nenhum é igual ao outro. Né? Mas o corpo humano, ele está baseado em cima da equação áurea. Né? Então, eu tenho uma identidade própria. Ele tem uma identidade própria, ele tem um posicionamento próprio. Assim como tem a questão de tu montar algo, que todos vão ter sua identidade própria. Mas a partir de todos eles têm a mesma concepção. Sim. Então, todos temos carne, todos temos coisa, mas somos diferentes em alguma coisa. Sim, sim. Essa remonta, inclusive, a questão do DNA, né? Vai muito longe isso. Vai longe, vai longe. Por isso que eu digo assim, Deepak Chopra tem trabalhado muito com isso aí, tem lido um... Tu já viu eu falar sobre a Volkswagen, falar sobre o DNA, né? DNA da Volkswagen. Então é o seguinte, por isso que eu estou dizendo. Está na identidade, está lá na gema. Está lá na gema. Então o que é isso? É áurea, a equação áurea. Se a gente for falar isso aqui, vai ter muitas coisas. Ótimo, não é bom, porque essa é uma maneira diferente de pensar alternativas que pode ser aplicado como, por exemplo, na construção, o aço na construção, né? Também revolucionou bastante esse componente do aço na construção civil. A gente hoje, a gente pode se dizer que a gente, dentro da empresa mesmo, a gente tem revolucionado, inclusive, o mercado de construção civil dentro de Santa Maria com algumas ações que a gente, muitas vezes, ninguém vê. Sim. Porque a gente teve a oportunidade de fazer um processo que a gente chama de salvar um prédio. Isso. Salvar um prédio que estava condenado de uma certa forma por um erro de engenharia, né? E a gente, não vamos citar nomes aqui para não... Claro, não precisa. Não precisa, né? Mas a gente teve um trabalho aí de 2 anos ou mais em cima para conseguir recuperar um prédio. O fato é interessante, mas não não o caso em si, né? É o caso em si, mas a gente tem essa condição porque isso acontece. Erros acontecem e a gente tem como solucionar esses possíveis problemas que podem ser causados. Às vezes é aproveitamento de um prédio antigo também que tem o seu valor, né, num certo local histórico ou... preservação histórica, exatamente. Né? Perfeito. Tem se investido muito nisso, né? Exato. Aliás, tem tido como retrofit, tem tido, tem tido, outro dia eu estava lendo sobre isso, tem tido linhas de financiamento exclusivas para essas formas de preservação da memória construtiva, que eu acho que eles chamam, né? Memória construtiva, que é para permanecer os traços da arquitetura original, exato. Antiga, né? E a estrutura metálica, ela possibilita exatamente isso, né? Tu deixa o prédio da maneira que ele se sustente, né? De forma estrutural, e aquela estrutura metálica que está ali, ela acaba identificando o que é o antigo e o que é o novo, né? Então a pessoa consegue, quando ela bate o olho, ela consegue ter essa diferenciação. Né? O valor histórico ali, ele não é perdido. Né? A ideia é agregar realmente. Né? Deixa eu perguntar para você sobre essa questão do aço na
nesse conceito das arenas modernas, dos estádios modernos, que se chamam arenas agora, né? Parece que o aço tem sido decisivo nesses novos modelos construtivos aí. Bom, o aço nesse ponto, até em relação à estrutura, né, não conseguir se sustentar, grandes vãos, né? Hoje tu consegue cobrir todo um estádio sem ter nenhum, vamos dizer, pilar no centro, né? Não pode ter, né? Então o aço permite, né, dessa forma muito mais fácil, né? E com um peso bem menor, né? Então o aço nessa parte se torna muito fácil nesse sentido de realizar, né, esses tipos de obras. Está na hora de nós ter um estádio aqui, não está na hora, Lisandro? Com essa tecnologia aqui, você está com tanta cabeças privilegiadas que nós temos com a... Eu tenho pensado nisso, a gente vê obras... Santa Maria está dando um boom de construção civil, né? A gente vê que não estão só erguendo prédios. Uma coisa é ficar assistindo e estar erguendo prédios de bastante aí. E a outra coisa é você enxerga tecnologias construtivas que são diferenciadas. Então Santa Maria está dando realmente uma referência para o Estado aí. Eu acho que você tem muitas soluções, né? A questão do uso do aço, do concreto, porque a gente pode dizer assim que o aço e o concreto, de uma certa forma, eles se conversam muito bem. Então, um no lugar, outro no outro, a gente consegue trazer muitas inovações, né? A gente falar sobre steel frame, ou como que é estrutura seco, ou falar sobre steel deck, que elas são lajes pré-fabricadas em loco, com formas metálicas que não precisam de escoramento, que aumenta a velocidade de construção consideravelmente, é capaz de ter redução de mais de 60% do tempo, né? Então, são coisas que a gente traz, ou trabalhar com vigas metálicas e pilares metálicos na construção. Isso são coisas inovadoras que no Brasil a gente não usa quase. Mas se a gente for para o exterior, se for para a Europa, Estados Unidos, se tu falar em construir em concreto armado, eles vão te chamar de louco. O que a gente faz aqui, eles não vão fazer lá. Porque eles pensam que um prédio tem que ser construído no menor tempo possível. Eles não vão ficar esperando para descorar uma viga. Isso aí não é, eles não usam mais isso, né? O que eles vão chamar ali, que eles disseram? Atrasado? É? Não, isso daqui é arcaico que a gente faz. Né? Então, a construção em estruturas metálicas, a gente já vê isso desde o Empire State lá, que foram os primeiros. Isso a gente está falando lá em 1900 e alguma coisa. 1930 e 30 e pouco. Ou a gente vai falar em 1890 sobre a Torre Eiffel. Isso. Então, a gente está falando sobre a Europa. Se for analisar, a Europa ela está à frente desse tempo de construção em aço, ela está à frente dos Estados Unidos. E Estados Unidos... século XIX, a gente está falando. Em construção em aço. Estruturas principais em aço, né? Não o concreto armado. Apesar do concreto armado, ainda assim o miolo desses prédios tem concreto armado, porque ele forma o que a gente chama de uma estrutura, um exoesqueleto, onde o concreto no meio forma como se fosse uma coluna vertebral, onde tem várias coisas, mas o externo dele, essa tecnologia do aço, ele está presente, muito presente aqui fora daqui, né? Então a gente vai falar sobre o grande incêndio que ocorreu nos Estados Unidos, na cidade de... Chicago? Sim, Chicago. 1870. Isso. Como é que Chicago se levantou tão rápido, né? Porque eles foram buscar a tecnologia que estava sendo utilizada na Europa já. E como os Estados Unidos era muito forte já na produção de aço, porque eles foram revolucionários na questão de ferrovias e coisas, e eles viram que a reconstrução de Chicago seria muito rápida. Chicago, nesse momento, em 1870, ele pegou e consumiu 2/3 da cidade de uma vez só, né? Com um grande incêndio que teve lá. E eles veem o centro de Chicago sendo renovado e trazido numa recuperação assim nunca vista já. Ele foi reconstruído muito rápido, Chicago, com a tecnologia do aço. Então, são coisas que a gente vê assim na história, por isso que a gente chama a Revolução do Aço. Quanto o aço revolucionou o mundo?
E vem revolucionando, né? E vem revolucionando. Eu fiquei curioso, queria que me falasse um pouquinho mais sobre essa questão da redução de 60% no tempo de entrega com o aço, que eles já estão usando isso. Eu sei que os chineses estão utilizando essa tecnologia aí, né? Não sei se é com aço, mas eu sei que eles estão construindo pontes e hidropontes, né? Aquelas pontes oceânicas lá. É que a construção do aço, sim, os chineses estão fazendo. Na verdade, os chineses, como a gente sempre sabe, eles copiam muito do que acontece no mundo, né? Certo. Eles Mas são... quem é que está sendo precursor na coisa, então? Não, a precursor disso aí foi a Inglaterra. Inglaterra. Sem dúvida. E França. França. Inglaterra e França. França. A gente não podemos tirar na questão da revolução industrial que a gente tem, a história conta Inglaterra e França. Eles praticamente concorriam entre si. A Torre Eiffel foi construída para ser desmontada, né? Para ser desmontada. Ela não foi construída para ser definitivo. E foi aonde foi construída? Foi construída para a grande feira que ia acontecer em Paris. E ela foi construída para uma feira, ia ser desmontada. E a gente daí vê o que acontece. Inglaterra, França concorrendo entre si, e os alemães quietinhos de um lado, se tornando referência no mundo em construção do aço. A gente vê Inglaterra e França. E entrando por fora a Alemanha. Né? E sendo que a gente tem que dar o braço a torcer, não tem o que dizer, né? O que a Alemanha revolucionou, que mudou a tecnologia e coisa. As duas guerras que ocorreram na Primeira e a Segunda Guerra, a gente viu uma revolução enorme em tecnologia, né? Você viu construir um navio que era de madeira se tornar porta-aviões. Isso em quantas décadas? Em 3 décadas a gente tinha porta-aviões submarino. E sair de um navio de madeira, né? Uhum. Feito de madeira, a gente ter navios sendo produzido e porta-aviões em 3 décadas. É muito grande a transformação. A transformação foi grandiosa entre 2 países. Entre 2 países começam isso. E mudou a logística, né? Revolução industrial. O cara botou um aeroporto aonde queria, localizou um aeroporto onde queria. Então a gente vê o quanto que isso... Aí tu vê, França revoluciona botando o primeiro submarino. Aí vem a Inglaterra e faz seu submarino. Aí vem a Alemanha e cria uma quantidade de submarinos jamais vista. E afunda navios mercantes da Inglaterra e França, assim, de um jeito... E aí é o ponto que a Primeira Guerra, ele sai fora da Primeira Guerra vendo que não tinha na conta, porque era muita gente, Estados Unidos entrando e coisa. Tem um filme muito bom do primeiro-ministro ali, o desespero da Inglaterra está nos navios que estão sendo afundados diariamente. Não, né? É assim, ó. Isso daí é algo assim, ó. Por isso que o salto que você teve da Primeira Guerra à Segunda Guerra Mundial foi astronômico, essa revolução. E hoje a gente vê essa revolução acontecendo assim num piscar de olhos, mais ainda do que era lá. Mas a gente vê um momento que não se tinha nada e de repente em 3 décadas não precisou várias gerações para você ver isso. A gente precisou uma geração só. E a gente vê assim, ó. Aí tu pega e fica pensando assim, eu nasci no final da década de 70. Aí a gente vê os carrinhos que nós tínhamos lá, coisa. E hoje tu pega 40 e poucos anos adiante, tu vê carros voando. Elias, andando sozinho? Tô inquieto aqui, né? Batendo a caneta aqui agora que eu me dei conta, fica fazendo barulho aqui, ó. É a caneta que eu tô batendo aqui, de inquieto que eu tô. A revolução do aço. E sem o aço aconteceria isso. Então, olha só. Pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, né? Para essa qualificada bancada aqui hoje. Bota qualificada nisso. Sharon, que tu acha essa pergunta, olha só. E o pessoal diz que a revolução é digital. Mas ela precisa ter essa solidez do aço. Acho que onde é que está a revolução? O digital, que é etéreo. Etéreo? Tá aí, olha a nossa imagem ali, ó. Algum lugar do mundo, seja onde for, estão nos assistindo ali. É etéreo. Isso aí é tido como a grande revolução do mundo hoje. E vocês estão me fazendo eu acreditar que a grande revolução ainda continua sendo o aço. Mas a questão não é a revolução do aço. A gente veio aqui falar da revolução do aço, tá? Mas vamos falar sobre o equipamento que tu está falando. Tá ali. O meio, no caso, né? Da difusão. O meio. Vamos ver, tudo bem, tá ali.
né? Tá a tela ali. Mas se essa imagem passar daqui para lá, o que ela precisou? Será que não precisou de uma torre? Uai. Será que ela não precisou de energia para chegar aqui? Precisa. Será que aí eu te digo, a tecnologia ela vai aprimorar cada vez mais, né, Douglas? Com certeza. E, por exemplo, a gente tem a tecnologia, ela auxilia no aço, não tem como dizer que não, né? Porque a gente tem programas que a gente utiliza diariamente para desenvolver justamente o aço, né? Sim, estou entendendo. Sei. Então, Você tem uma equipe de pensadores lá, né? Que estão exatamente. Sempre... Né? Não, são computadores mesmo. Os computadores estão agindo lá? Sim, para produzir aço. Não, agora não entendi. O computador não. Você tem equipes lá que estão ali com os computadores ligados, né? A gente fala sobre IA, realmente a IA está aí envolvida. Sim, isso. É isso que eu quis me referir. Né, Thiago? IA não está lá envolvida claro, lá? Claro, sempre. foi isso que eu quis me referir, porque o pessoal que está nos sempre fazendo acreditar que isso é que vai mudar o mundo. E eu acho que tem essa coisa sólida ainda que precisa, que não se desmancha no ar, que está nos desafiando o conhecimento permanente. Ficou boa essa. Desafiando o conhecimento permanente. Não, assim, ó, com certeza, as tecnologias hoje, né, a inteligência artificial sempre está vindo e vamos dizer assim, temos que utilizar ela para melhorar cada vez mais, né, tanto na área de construção e tudo, né, mas mesmo assim o aço, né, vai ser base para muitas construções, não é? Mesmo tendo a inteligência artificial, mas tu precisa o quê? Um computador. O computador muitas vezes é feito igual de aço. Tu precisa de torres de energia para, né, poder, né, no caso, suportar os cabos, né, para conduzir essa energia, né? Então, mesmo tendo essa tecnologia, tu precisa a base, né? E dentro dessa base o aço está dentro, né? Então não essa parte vamos dizer o que se tem vamos dizer do antigo, né? Ainda se mantém, né? Não vamos perder isso, né? Não se perde. Torres de energia, o país viu um apagão anteontem, né? Anteontem. Isso. E em algum lugar aí da distribuição de torres, que o pessoal não conseguiu identificar ainda. Mas eu queria perguntar sobre o seguinte, o que é aquela tecnologia construtiva das torres, que antes elas eram com os 4 pés, né, e subiam. E agora essas que estão aqui nessa linha, indo pela 158 aqui, não sei se tu já viu, ela é um enigma, um pezinho só que ela é segurada por cabos, né? Estalhada. Eu digo, isso aí vai cair, olha aqui, é como deixar a caneta em pé aqui. Antigamente eram 4 as torres, né? Tá? Subia e depois, né? Tudo a base de aço. Agora é isso aqui, não é isso? E aqui em cima ela sobe com os 2. Isso vamos dizer, tentar, vamos dizer, uma forma construtiva mais inteligente. Vamos dizer, tu diminuir a quantidade de aço, né? Aproveitar melhor o material. Então, e é seguro aquilo ali? Vai ficar seguro? É seguro, né? Tem que ser seguro, né? Olha o Lisandro então, com certeza. Mas é uma forma, vamos dizer assim, mais inteligente e uma forma de fazer um melhor aproveitamento do material. Sim. Isso sempre, com certeza... Mas é uma mudança, né? É uma mudança. É bom de observar, quem está viajando, observe para ver como é uma mudança de paradigma na coisa aí. Mas tu sabe, assim, ó, o Thiago, a gente participou desse projeto lá de salvar esse prédio, né? Um prédio que... Sim. Aí vem bem essa questão do estaiamento, que tu falaste dessas torres. Nesse prédio a gente usou muito isso, que a gente chama de proteção. Proteção. Então, o que é a proteção? Nada mais é que são cabos de aço tracionado com macacos hidráulicos para atingir uma resistência maior por um ângulo formado, tipo ele forma uma parábola e traciona esses cabos nessa parábola. E faz com que tu alivie a carga consideravelmente por tração. Então, essas coisas que se chamam proteção, laje protendida, são tecnologias novas que se estão aplicadas junto com concreto armado ou em vigas de aço metálico. E a proteção aumenta, sim, a resistência com leveza em muitas vezes.
Aí responde a minha pergunta, é seguro? É seguro. Não, é Seguro seguro. por causa disso, ao invés de pensar que ele fica pesado, ele fica leve. Fica leve. Fica leve. Coisa, porque o aço ele tem uma resistência muito grande à tração. Então tu pode tracionar ele muito. Então essa diferença faz com que, se a gente coloca ele por si próprio, sem tracionar ele já tem resistência, então vamos tracionar ele mais do que ele tá. Então quando tu faz essa tração, faz essa proteção que você chama, a gente usa o máximo da resistência dele fazendo essa proteção macaqueada, com macacos. Então tu consegue usar mais dele. Como é que vocês estão contribuindo com essa visão, esses estudos para a construção civil aqui de Santa Maria? Vocês já são iniciativas de vocês ou vocês trabalham com projetos dessas construtoras e tudo mais? A gente trabalha com praticamente tudo que a gente faz é customizado. Tá? Então a customização faz parte do nosso dia a dia. Então se chegar alguma coisa lá para a gente desenvolver, a gente vai desenvolver. Eu acredito que na nossa região não deva ter uma empresa nesse perfil. Eu gostei daquele exemplo que o senhor deu no programa passado, da tirolesa. Eu não preciso andar lá na tirolesa, mas eu sei que ela está segura, sei que ela anda, né? Sabe que ela calculada, funciona. Com é certeza. feita para funcionar bem, para dar certo. Soluções em aço. Soluções em aço. Então a questão nossa é baseada nisso. Então a gente vai buscar outros materiais que vai se misturar com aço, né, para atender a necessidade do cliente e dar uma solução para ele. Uma coisa que o pessoal... Fale, Douglas. Uma coisa que o pessoal costuma perguntar, geralmente, assim, pra gente que trabalha com aço, né? Às vezes tá naquele churrasco de domingo com a família, os parentes em casa, e daí chega e pergunta: e aí, é mais barato a construção com aço ou a convencional que eu faço, né? Bom, eu sou defensor do aço, né? Sou suspeito para falar, né? Sim, tá. O aço ali, só da gente fazer a construção com aço, só em fundação, a gente reduz 30% do peso da edificação como um todo, né? Tu vê como é que é o conceito, né? A gente sempre pensa que o aço, não sei porquê, a palavra aço significa peso, é uma questão cultural, né? A gente pensa aço, pensa peso, no meu caso. Né? Exatamente. E o pessoal hoje em dia o pessoal hoje não tem muita paciência, né? O pessoal quer respostas rápidas. Isso. Construtoras grandes precisam de respostas rápidas e tudo mais, né? Então, por exemplo, a gente começa a construir com aço. A gente tem um custo menor, mas a gente tem que olhar ela num todo, né? Não simplesmente só no custo que a gente vai estar aplicando direto ali para erguer um prédio ou algo do tipo, né? Ele dá a resposta mais rápido, a gente termina esse prédio mais rápido e eu também vou ter um retorno mais rápido como investidor desse empreendimento. Então, o meu período que eu tenho que ficar esperando, pagando por uma obra, também é menor. Eu vou ter o meu retorno muito mais rápido, né? Até um exemplo até que o seu Lisandro comentou antes, né? Da Empire State, né? É um prédio muito antigo, né? Numa época bem anterior e foi construído muito rápido. Ele, em um pouco mais de 2 anos, construíram um prédio mais de 400 metros de altura. E isso, ela se tornou uma das torres mais altas dos Estados Unidos por um bom tempo, até, claro, hoje... Building. Hoje, claro, tem outras muito maiores, mas a história dela é bem interessante, né? Porque ela foi construída com vigas metálicas. Então, ficou muito mais rápido, né? Essa construção dela, né? Então... Aliás, a história da construção civil norte-americana era das gruas, aqueles enormes barras, né? Aquelas enormes barras que sustentavam, nós que fomos aqui com o concreto. Aquela era a imagem dos filmes, né? Isso, mas não só dos filmes, desenho animado americano, que eu vi quando era criança, a gente já via lá os caras botando... girando aquelas barrinhas. Então tu barrinhas vê... não. Tu vê gigantescas. Tu vê o quanto eles estão adiantados em relação a nós. Perfeito. Eu ia colocar nessa questão de ser adiantado. Nós estamos falando muito, o país está falando muito isso que vocês estão falando aqui com o tema do aço, né, dando essa visibilidade para o aço. A Rede Globo trouxe naquela campanha do Agro é Pop, né, popularizando o agro. E aí a gente vai ver o quanto o agro está atrasado. Não
o ganho de produtividade, que não é isso que eu quero observar, mas em silos, armazéns de estocagem. Isso. Essa tragédia que aconteceu no Paraná ali mostrou o atraso das nossas instalações, aonde faz o processamento circular, toda a questão. Era incompatível. Só o que gera de poeira, não sei se tu viu, só o que gera de poeira é incompatível com o sistema construtivo. Ele é inseguro, ele está propenso a qualquer momento ser uma explosão, como aconteceu a explosão. Aconteceu. E não tem aço, né? Eles não tem. Eu lembro lá da Camil, quando construiu, a Camil construiu um grande silo e era concreto, aquilo assim, um funilão assim, dessa maneira. E não tinha aço? Não, tem aço ali, o concreto, né? Aí é que tá, ele tá ali. Ele está ali, mas hoje tem construções mesmo. Por exemplo, quero que eu siga assim, ó, nessa questão construtiva. Redução de 60% que o senhor falou aí, né? Pô, isso é desejável. Todo investidor quer, ele bota dinheiro, mas ele quer, como você disse aqui também, Douglas, ele quer retorno. É que, rápido. é Logo. Não quer ficar o dinheiro dele, ó, em 5 anos te entregamos, 5 anos começa a mexer o teu dinheiro. Ah, não, tem coisa mais rápida, por que eu vou botar 5 anos aí? O que acontece, né? Nós temos várias coisas, André. Quando a cultura, ela não está ligado a isso, tu vai ter um monte de problema. Tu não tem mão de obra especializada, tu não tem... Qual é a mão de obra que a gente tem? Tem mão de obra de carpinteiro, que está começando a desaparecer. A gente tem mão de obra para esse tipo de construção, que é ferreiro, de armadura de metálica, que está desaparecendo. Os pedreiros estão desaparecendo. Então a gente está começando a perceber que vai ter que mudar. A gente não tem mais. Antigamente tu falava com um parente, é pedreiro. Meu tio meu pai é carpinteiro. Mas onde é que estão essas pessoas? Onde elas estão? Não tem mais esses profissionais, eles estão estão em extinção. E como eles estão em extinção, nós temos uma tendência a uma uma revolução que aconteceu em outros lugares há muito mais tempo, começar a acontecer na nossa região. Mas isso é uma coisa que vai acontecer. Não tem como segurar, isso já está acontecendo. O que seria a consequência? A consequência é a seguinte: os grandes centros no Brasil já estão construindo em aço. Tu pega Rio, São Paulo, eles já constroem, já estão trabalhando mais com steel deck, já estão trabalhando com estruturas de metálica, que nem o estacionamento que foi construído na década de 70, lá a Garagem América. Garagem América, toda ela é construída em vigas metálicas. Hospitais. Então a gente está começando. Garagem América aqui? Em São Paulo. São Paulo. Mas a gente já vê lá uma outra forma. Porque tudo depende qual é a que tu tem na mão, por exemplo. A gente está numa cidade. Não é ignorância, mas eu estou achando ótimo conhecer tudo isso aí. Mas a gente está numa cidade onde a gente tem areia, temos pedra, temos cimento. E a nossa cidade, ela é uma cidade de construções convencionais. A gente não tem muita tecnologia envolvida na construção em si. Podemos ter algumas tecnologias em esquadrias, revolucionando em algumas questões arquitetônicas, mas na construção em si, no máximo, alguma coisa em laje nervurada, protendida, e a gente não está passando disso. Então, as construções que a gente vai começar a ver nos próximos tempos, vai ser muito mais construções querendo já evoluir. Por que querendo evoluir? Porque a gente já está vendo laje protendida, a gente já está vendo laje nervurada, e isso já é uma revolução. Mas é uma revolução que outros já assumiram e deixaram de usar há muito tempo. Já tem mais novidades? Não, porque a ideia é trabalhar com estrutura em aço e lajes em steel deck. Isso é o que se constrói fora daqui. Steel deck. Steel deck. São lajes em formas metálicas construídas já no... Se vocês olharem no nosso Instagram e coisa, vocês vão ver algumas informações sobre isso daí também, que vai explicar um pouco melhor o que eu estou falando quando se fala em laje em steel deck.
Né? A gente tem algumas construções na cidade aqui já, a gente tem fora daqui, trabalhando com steel deck, estruturas em aço. Nós construímos, posso construir um prédio hoje, a gente tem condições de construir um prédio hoje em steel deck e estruturas metálicas. E uma curiosidade aí, né? Quando a gente vai para construção convencional e compara com a metálica, na convencional a gente tem um desperdício aí de 25% da matéria do material que a gente compra, né? Então, 25% da nossa renda que a gente investiu ali para a compra desse material, que tá bem dizer, indo fora, né? E são, às vezes, o que a gente... André, o que falta, às vezes... Isso é importante, hein? O que falta, às vezes, é alguém, de repente, alguém que tenha condição, algum investidor que queira desenvolver um prédio dentro dessa ideia inovadora e revolucionar o mercado. Porque às vezes a gente tem, às vezes as construtoras que nós temos hoje na cidade, essas construtoras grandes, eles não vão querer parar de construir na forma que eles constroem. Entendeu? Por que eles não vão querer? Porque eles têm uma equipe montada, uma estrutura montada para trabalhar dessa forma. Como toda transformação, não é? Demoraria. Né? O que precisava? De repente, a gente daqui a pouco toca isso aqui para a rádio, que muitos ouvintes ouçam, e daqui a pouco alguém que queira investir e criar uma novidade, movimentar essa ideia de mudança, talvez tenha alguém que queira investir, a gente topa aí o desafio, porque a tecnologia nós detemos. Podemos buscar isso daí, e se alguém quiser construir um prédio dessa forma, a gente está aí junto aí para desenvolver. Então, às vezes a gente precisa do investidor que possa fazer isso. Né? Mas eu acho muito interessante, ouvindo com toda atenção, caminhando para o encerramento agora, infelizmente são 21h27, felizmente e infelizmente. Infelizmente porque a gente não tem mais o tempo e o tempo passa, né? O que fica muito, muito claro para o futuro da Sharon, para o Douglas que está aí, com a contribuição de vocês, é de que vocês não é o que tira da cabeça que vocês estão num lugar de futuro. É isso aí, o caminho é esse, né? Com certeza. Pelo que eu percebi aqui, e fico feliz de saber que tem gente já se posicionando, ó. Vai mudar, e nós vamos estar lá na frente. Vão vir aqui na nossa porta aqui, porque vai mudar, hein? Isso é importante, né? É importante. Não certo, só, né? Com certeza. Certo, a tecnologia construtiva tradicional que tem falado no churrasco está mudando e vai mudar. Vocês já estão construindo a laje, vai mudar mais ainda. Não, a laje é algo que construções metálicas. A gente estava em Maringá, onde a gente desenvolveu um projeto muito legal até, né? E aí teve um do nosso colega lá que se machucou, a gente foi no hospital lá, ele foi no hospital. E esse hospital em Maringá estava sendo construído em aço e com laje de steel deck. Então a gente começa a ver que essa revolução ela já está acontecendo. E por isso que eu estou dizendo, o que a gente precisa? Alguém que não esteja tão envolvido dentro da construção convencional, querer investir de repente um dinheiro que está parado, e investir de repente na construção de um prédio tecnológico. Isso aí. E aí nós vamos trazer um prédio em estrutura metálica, um prédio com laje steel deck e trazer um prédio altamente tecnológico, falando em IA. Inteligência artificial, um prédio super moderno com várias situações diferentes. Será que alguém não quer deixar o seu nome num prédio totalmente diferente nessa cidade? E mais a relação custo-benefício, né? O Milton Martins mandou colocações aqui também, chamada relação custo-benefício. Relação custo-benefício. Mas daqui a pouco, alguém queira mudar. A gente está ali para desenvolver algo totalmente novo. Perfeito. Falando em tecnologia, vamos usar essa tecnologia e trazer algo inovador, trazer um prédio inovador para a cidade. Muito bom, pessoal da Escola Marista aqui também. Diga, Thiago. Não, e com certeza, né, uma construção em tempo menor, isso com certeza o investidor vai ter o seu retorno logo, né, também. Certo. Isso, né, muito bem, bom. Vem aí o Isaías do Amaral Romero, ele que está aí, será? É ele, né? Tá aí? Tá aí o Isaías do Amaral Romero, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos encerrar assim de sopetão, porque chegou na hora, 21h29. Excelente, hein, meus parabéns, nossos parabéns, em nome da Lisete. Obrigado aí. Parabéns, saber que tem nos acompanha aí nas redes sociais. Isso, claro. No Instagram, estamos aí. Tá ótimo. Até o nosso próximo encontro. Essa rica história do aço aí. Surpreendente história que vocês estão conseguindo. Na próxima quinta estamos aí de volta. Que excelente, muito bom. Obrigado, meu querido irmão. Imembuí é a evolução.